Aí começou o programa e eu comecei a mapear os concorrentes. Então, primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, eu não estou concorrendo com todo mundo. Então, vamos pensar uma coisa. Se você não é empresário, mas você é executivo, trabalha numa empresa, como eu estava no Citibank. Tem 3.000 funcionários no Citibank. E eu trabalho num lugar para ser o dono ou o presidente do negócio, certo? Porque senão também, o que você está fazendo lá? Perdendo tempo. Então, eu queria ser presidente do Citibank. Eu vou fazer paralelo com o aprendiz, que é a mesma coisa. Dos 3.000 funcionários, 3.000 querem ser presidente? Não. Sem dúvida alguma, não, né? Então, dos 3.000, quantos querem ser? 200. Dos 200, quantos podem? Então, daí a gente vai pensar, o que quer dizer poder, né? Então, eu não estou competindo mais com 3.000. Aquele prédio gigantesco, eu compito com 200, muito menos mal. Dos 200, aí você pensa, é uma multinacional americana, precisa ter inglês fluente. Então, dos 200, quem tem? 50. Dos 50... aí você vai fazendo por eliminação, né? Quem tem características de liderança tem que morar fora do país para você ser head de uma empresa, de uma multinacional. Aí você já começa a pensar, quem tem filhos aqui, escola aqui, quem não vai se mudar do país. Então, no final, você está competindo com 10. Então, é errada essa ideia, né? De você está falando de consórcio. Você compete com todas as empresas de consórcio do Brasil? Não, porque não são todos que querem ser os maiores. Não são todos que são os mais competitivos. Então, a gente compete com muito pouco. Verdade. Então, tô lá no aprendiz com eu mais 15. Aí você fala, tudo bem, mas para entrar aqui, todo mundo quer. Não. Até achei, infelizmente, não. Por quê? Tinha gente, aí eu comecei a mapear. Então, o primeiro encontro numa sala da produção, não foi gravado isso, mas a gente é apresentado. 8 mulheres, 8 homens. Ah, prazer, cara, prazer. E aí, eu comecei a tentar entender por que eu fui conversando com todo mundo. Jussel, por que você tá aqui no programa? E aí, um cara me falava assim, porque minha esposa me inscreveu. Porque ela acha que eu tenho competência para ganhar. Eu falei, então ele já não quer tanto. Porque nem ele sabia do programa, nem ele se inscreveu. Tá aqui por causa da mulher. Deu sorte na seleção. Aí a outra, tinha uma franquia uma loja de franquia de cozinha, cozinha modular. Eu tô aqui porque eu tô me separando do meu marido, a franquia é dele, então eu quero um emprego. Falei, essa daí não sabe nem o que o Roberto Justus faz. A outra, o namorado tinha feito a inscrição. Então eu fui vendo, eu falei, o outro queria o dinheiro. Tô aqui pelo prêmio. Mas é uma entrevista de emprego, você tem que estar aqui para querer trabalhar com o cara. Dinheiro vai ganhar em outro lugar. Muito difícil aqui para você ganhar esse dinheiro, vai para outra coisa. Então, quando eu mapeei, tinham 3 pessoas que queriam ganhar o programa. Então, eu não estava competindo com 15. Eram eu e mais 2. E, de fato, o menino que eu na hora, no primeiro dia, eu falei, esse aqui quer ganhar, era o Denis, que foi o finalista comigo. E um outro chamava Tony, que é sensacional, um garoto, assim, altíssimo nível. Então, foi muito legal. Por quê? A partir daí, quando você está atuando, está nas tarefas, ou está no dia a dia no nosso escritório, você leva em consideração coisas diferentes, né? Então, não quer dizer eu não vou dar atenção, mas você não perde seu tempo com quem não está competindo. Então, você fala, deixa que esse aqui vai ser eliminado sozinho. É natural do processo. Eu tenho que focar nos meus concorrentes de fato. Aí, segunda coisa que eu fiz. O que esses caras têm melhor do que eu? Né? Então, eu fui mapear as minhas... eu sempre falo ponto fraco, né? Mas hoje em dia já tem que ser pontos a serem melhorados, né? Então, eu fui mapear o que eu preciso melhorar e o que eu era muito boa. Eu sempre fui muito boa em execução. Eu não era muito boa em planejamento. E o menino, Denis, o finalista, é muito bom em planejamento. Muito. Mas você era muito boa em fazejamento. Eu era fazejamento. E ele não. Ele mandava fazer, eu fazia. Então, o que eu pensei no dia 1, que para mim foi primordial para ganhar? Falei assim, junte-se aos seus inimigos, né? Ponto número 1. Eu não vou ficar aqui distante deles, eu preciso saber o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando e o que eles querem da vida. Isto posto, só do lado deles que eu vou aprender com eles. Então, eu fui trabalhar com esse Denis o programa inteiro. Só no início, que é dividido, homens e mulheres. Hoje já nem é mais. E logo em seguida, quando a gente juntou o grupo, eu pedi, implorei, eu queria trabalhar com esse cara. Porque eu falei, eu preciso ser melhor que ele, eu preciso aprender o que ele faz. Então, eu passei o programa inteiro aprendendo com ele a planejar. Só que ele achava que eu não era boa o suficiente para ele aprender comigo. E ele não queria fazer. Então, olha que interessante. Ele era, desculpa aí, Denis, arrogante. Mas foi um pouquinho. Né? Até falei isso pra ele durante o negócio. Falei, você se achava superior, ele se achava mesmo. Na final, o Roberto falou, né? Por que a Viviane não deve ganhar o programa? E ele falou, porque ela é muito júnior.
E ele, de fato, ele era um gerente da Ambev. Uhum. Aí, quando voltou pra mim, por que que o Denis não deve ganhar? Na hora eu pensei, eu falei, o nome do programa não é Aprendiz? Uhum. Então, eu tô no papel correto. Eu não vou entrar na empresa do Roberto Justo sendo diretora. Eu vou entrar para aprender, eu vou começar de baixo. E eu tô aqui para aprender. É muito mais fácil, você sabe disso muito bem, vocês dois. É muito mais fácil você treinar alguém sem tantos maus hábitos, né? Sim, com certeza. Começar do zero a formar aquele profissional do que alguém já, né? Gato velho. Eu acho que o problema comportamental é o pior, né? Dentre os profissionais ali. Porque a técnica você consegue colocar na pessoa. Agora, o comportamental, se ela tiver um comportamento ruim, né, José? Isso que a Vivi tá falando, tem uma máxima que eu gosto muito que fala o seguinte: o grande segredo da vida não está em aprender coisas novas, está em desaprender coisas antigas e reaprender coisas novas. É isso aí. E isso é difícil, né? Que nem você falou, macaco velho já tem o quê? Para ele desaprender o que ele aprendeu para aprender de novo, é muito difícil. Então é muito melhor você pegar uma pessoa e já ensinar do jeito certo, concordo. Total. E isso fala de uma habilidade de vida que é uma das que eu mais gosto e que eu acho que para ganhar um aprendiz é muito necessária. E no mundo, vocês sabem melhor do que eu, que é adaptabilidade, né? Uhum. E você sabe uma ótima forma de treinar a adaptabilidade? Eu aprendi isso faz pouco tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa para fazer uma palestra e olha que interessante. Você desaprender. Leva muito mais tempo você desaprender do que aprender, né? Vocês já viram um cara que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois o pessoal que está assistindo aqui dá um Google. Chama Devon alguma coisa. Ele falou o seguinte, ele falou, preciso treinar meu cérebro para aprender, para desaprender as coisas antigas muito fácil. Sabe o que ele fez? Ele montou uma bicicleta. Já ouviram falar isso? Não. Chama Backwards Bicycle. Que é o seguinte, ele montou uma bicicleta onde quando ele virava o guidão para a direita, ela ia para a esquerda. E quando ele virava para a esquerda, o pneu ia para a direita. Olha que louco. Ele levou um tempinho, fez essa bike. Sim, faz sentido. Ele diz assim, que ele levou 30 dias para aprender a andar de bicicleta. Levou 80 para desaprender. É a coisa mais difícil, Que porque o seu loucura. cérebro, você chega na rua, ele virava para a direita e o pneu ia para cá. Automático, né? É tão interessante isso. Então, eu falo, hoje, quando eu dou mentoria, eu falo assim, vocês querem desaprender? A gente tem que ir testando outras coisas. Então, você é destro, começa a comer com a mão esquerda. Parece ridículo, mas não é. Você vai fazendo outras sinapses cerebrais. Começa a comer com a mão esquerda. Porque se amanhã você quebra a mão, você vai ter que usar a mão esquerda de qualquer jeito, né? Por que você já não treina agora? Faz um outro caminho para ir para casa. Tudo isso. Esquece o Waze, vai sozinho, lê placa. Tudo isso a gente vai desaprendendo as coisas automáticas, porque vira o automático, né? Sim. É tão legal isso.